Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, aqui é o professor Almeida. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química. E aqui nós estamos na unidade 3, onde vamos abordar hoje a aula de número 44. E nessa aula 44, meu caro aluno, seja bem-vindo, nós vamos abordar exatamente sobre, olha lá, nós vamos abordar sobre o estudo dos gases, parte 2. Nós vimos na aula anterior o estudo do gás, parte 1. Nós vimos as grandezas, tá certo? Nós vimos o conceito geral e nós vimos sobre as grandezas de temperatura, pressão, volume, propriedades dos gases em gerais. E hoje, dando continuidade, estamos aqui diante do estudo do gás, parte 2. Nessa aula, nós vamos abordar sobre a lei dos gases, as transformações isotérmicas, transformações isobáricas e transformações isocóricas ou volumétricas. E teremos ainda falar sobre a lei geral dos gases, tá bom? Então, precisamos aqui viver um pouquinho aqueles conceitos, né? Daquelas grandezas que foram abordadas nas aulas anteriores, como eu falei, temperatura, pressão, volume, para que hoje nós pudéssemos trabalhar as transformações que acontecem na massa de gás. A habilidade para essa aula é desenvolver no aluno o conhecimento teórico sobre o estudo dos gases. E aí, meu caro aluno, veja só, sobre a lei dos gases, nós sabemos que estuda o comportamento dos gases relacionado às suas propriedades. E na aula anterior, nós também vimos algumas de suas propriedades, como difusibilidade, expansibilidade, enfim. E essas transformações gasosas que nós vamos também abordar, considerando as grandezas, temperatura, pressão e volume, essas transformações gasosas, elas são estudadas mantendo constante uma das variáveis em cada grandeza, tá bom? Entre elas, nós vamos estudar quando a pressão for constante, quando a temperatura for constante e também quando o volume for constante. Por que isso? Porque nós precisamos, a partir dessas variáveis constantes, nós precisamos observar a variação das demais variáveis, tá joia? Então, nós vamos entender que se existe pressão, temperatura e volume, que são variáveis ou grandezas, então, nós vamos ver que quando a pressão se mantiver constante, a temperatura e o volume vai variar. E assim sucessivamente. Quando eu tiver a temperatura constante, a pressão e o volume vai variar. E quando eu tiver o volume constante, a pressão e a temperatura variar. E por isso que nós vamos estudar as transformações que acontecem com os determinados gases, tá bom? Partindo aí agora, a primeira transformação que nós vamos abordar chama-se transformações isotérmicas. E aí, meu caro aluno, eu queria que você entendesse muito bem que iso, toda vida que falar iso, significa igual, permanece inalterado. E térmica é temperatura. E a partir dessa expressão isotérmica, nós sabemos que as transformações isotérmicas são as transformações que ocorrem com uma certa massa gasosa, mantendo-se a temperatura constante e variando pressão e volume, conforme eu falei. Sempre que eu tiver transformação isotérmica, iso quer dizer igual, temperatura não se altera, quem vai variar? Quem vai variar são as outras grandezas, como pressão e volume. E lembrando aqui, olha, iso
térmica significa dizer temperatura constante. Existe a lei do cientista Boyle, que ele dizia o seguinte, olha só, para uma dada massa de gás, para uma dada ou uma certa massa de gás, a uma temperatura constante, o volume que esse gás ocupa, ele é inversamente proporcional à pressão. Isto é, quando mantivermos a temperatura constante, então, à medida que aumenta o volume, diminui a pressão. Ou, se diminuir a pressão, aumenta o volume. Isso é o que nós chamamos que exatamente, inversamente proporcional, tá bom? É o que ocorre através da lei de Boyle. E aqui, exemplificando melhor, nós temos que, olha só, quando eu tenho uma transformação isotérmica, você está vendo aqui, ó, a temperatura não se altera. Quem varia? A pressão inicial é diferente da pressão final, o volume inicial é diferente do volume final. A temperatura não se altera. E relacionando desta forma essas variáveis, nós temos que a pressão inicial, que eu chamo de P1, vezes o volume inicial, que eu chamo de V1, será igual à pressão final, que eu chamo de P2, vezes V2, para que possamos, então, trabalhar os nossos cálculos e também poder fazer interpretações gráficas, tá certo? Sendo assim, quanto menor for o volume, quanto menor for o volume de um gás, maior o número de colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Então, veja só, você tem uma massa gasosa. Então, o que acontece? Quanto mais as moléculas elas se movimentam, ou gerando colisões, então, olha aí, porque o seu volume está diminuindo. Logo, assim, a diminuição do volume acarreta, consequentemente, o aumento da pressão do gás, como esquematizado a seguir. O que significa dizer, a pressão de um gás exercido numa massa gasosa faz com que o seu volume, com certeza, vai diminuir. Então, vejamos aqui, nós temos um decímetro cúbico de gás, quer dizer, nós temos 1 litro de gás, tá? E que está numa pressão de 100 kPa. Ótimo. E aí, olha só, a temperatura não se altera, a temperatura mantém constante, por quê? Porque nós estamos numa transformação isotérmica. E quando eu aumento essa pressão de 100 para 200, olha o que acontece com o volume do gás. Se eu tinha aqui, ó, 1 decímetro cúbico, você vai ver que o volume caiu pela metade. Por quê? Porque a pressão foi duplicada. A pressão foi duplicada, quer dizer, aumentada 2 vezes. Aí o volume do gás, que era 1 decímetro cúbico, passou para 0,5, isto é, este volume sendo reduzido exatamente a sua metade. E graficamente, olha o que acontece. Nós temos aqui na horizontal volume e nós temos na vertical a pressão. O que aconteceu? Quando eu fiz 2 ATM, quando eu tinha a pressão, o que foi acontecendo? À medida que a pressão ela foi aumentando, o volume ia diminuindo. Quer dizer, se eu tivesse uma pressão de 0,8 ATM, considerando ATM, e o volume em litro, você viu que o volume seria de 8 litros. Se essa pressão aumentasse para 1 ATM,
consequentemente, o volume seria 4 litros. Quer dizer, à medida que eu aumentei de 0,5 para 1, o volume diminuiu de 8 para 4. E se eu aumentar ainda a pressão de 1 para 2 atm, consequentemente, o volume será reduzido mais ainda, pela metade. Portanto, esta curva que representa exatamente a transformação isotérmica que está acontecendo. Quando aumenta a pressão, o volume diminui. E assim sucessivamente, tá certo? Então, nós temos aqui nada mais do que uma transformação isotérmica. Por quê? Porque as variáveis que estão variando são exatamente a temperatura e o volume. Nada mais que isso. Tudo bem? Agora, podemos prosseguir para um aprender fazendo, onde você vai, com certeza, entender melhor sobre a transformação isotérmica. Ok, meu caro aluno? Vamos lá, então? Veja só o exemplo. Uma massa fixa de gás mantida na temperatura constante, quer dizer, numa transformação isotérmica, essa massa ocupa um volume de 20 centímetros cúbicos, desde que esse volume esteja submetido a uma pressão de 1 atm. No entanto, pergunta-se, qual a pressão necessária para que esse volume seja reduzido à metade? Olha aí, a pressão inicial é 1 atm, o volume inicial é 20 centímetros cúbicos. Mas caso eu queira reduzir este volume à metade dele, então qual seria a pressão? Vamos lá? E aí, meu caro aluno, com certeza será 2 atm, porque conforme nós vimos, à medida que você for duplicando a pressão, consequentemente o volume ele vai reduzir na sua metade. Mas para isso é bom a gente verificar o comentário. O volume inicial da massa do gás era 20 centímetros cúbicos. E a pressão inicial do gás era 1 atm. Para chegar em V2, que era a metade do volume inicial, então seria metade de 20, significa dizer aqui, 10 centímetros cúbicos. Eu preciso saber qual a pressão 2, quer dizer, qual a pressão final. E através dessa fórmula que vocês viram da lei de Boyle, nós atribuímos que P2 será igual a P1 vezes V1 dividido por P2. Ou seja, 1 atm vezes 20 centímetros dividido por 10 centímetros, com certeza, olha aí. Agora, para reduzir aquele volume à metade, a pressão deve passar de 1 atm para 2 atm, tá bom? E assim a gente, com certeza, esclarece ainda mais a lei de Boyle, que é a transformação isotérmica. Você pode olhar que na expressão a temperatura não aparece. Por que a temperatura não aparece? Porque eu estou trabalhando com uma transformação isotérmica. Deixando agora a transformação isotérmica, que era exatamente quando a temperatura se mantinha constante, variando pressão e volume, agora nós vamos trabalhar diante da transformação isobárica, tá bom? Você lembra isobárica? Iso igual bárica. Você lembra de barômetro? O barômetro que Torricelli utilizou ao nível do mar para determinar a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Então, devido ao barômetro, que é o instrumento indicado, a transformação isobárica significa transformações que ocorrem com certa massa gasosa, mantendo-se agora a pressão constante, variando a temperatura e variando o volume. Iso é igual, bárica é pressão, então a pressão constante. Sendo assim,
a lei que aborda sobre a transformação isobárica é chamada de Lei de Gay-Lussac. Esses dois cientistas, eles se preocuparam com o estudo das transformações à pressão constante, fazendo com que variasse apenas a temperatura e o volume. Sendo assim, ele diz que para uma dada massa de gás a pressão constante, o volume ocupado pelo gás, aqui sim, é diretamente proporcional à temperatura absoluta. O que ele quer dizer? Se eu manter uma pressão constante, então, se eu aumentar a temperatura, estarei aumentando o volume. E vice-versa. Se eu diminuir a temperatura, o volume está diminuindo. Por quê? Porque aqui não é inversamente proporcional quando a temperatura era constante, que aumentava a pressão e diminuía o volume. Aqui quem é constante é a pressão. A pressão, então, o volume e a temperatura, eles variam proporcionalmente. Seguindo aqui, olha só. P1 igual a P2, quer dizer, a pressão ela não se altera. E quem se altera? O volume e a temperatura. Temos, então, aqui agora a fórmula que relaciona o volume de um gás com a sua temperatura, porém, a pressão ela se mantém constante. Beleza? Aqui só para você ilustrar e entender que nós estamos agora diante de uma transformação isobárica. Melhor ainda é mostrar o gráfico. Se você observar, lembra que a temperatura, a unidade da grandeza temperatura que nós vimos na outra aula, sempre será em Kelvin? Então aqui eu tenho um gráfico onde tem o volume versus temperatura. A pressão é constante, não aparece. Logo, se eu tenho um volume, quer dizer, a 100 graus Kelvin, quando eu aumento a temperatura para 200 Kelvin, o volume aumenta 2 vezes. E se eu duplicar de 200 para 400, esse volume vai, olha aí, e assim sucessivamente. Resultado, nós teremos aqui uma reta, que é uma reta ascendente, uma reta crescendo, diferente da curva que nós obtivemos quando a temperatura era constante na transformação isotérmica. Beleza assim? Então, aqui só para ilustrar o que nós entendemos por transformação gasosa. Das 3 variáveis, mantém-se uma constante e as 2 que variam. Na primeira transformação isotérmica, a temperatura era mantida constante, quem variava era a pressão e o volume, e a curva era descendente. Por quê? Porque o volume ele variava inversamente proporcional à sua pressão. Já aqui, o volume é diretamente proporcional à temperatura, porque a transformação é isobárica e a pressão que se mantém constante. Beleza? Só lembrando, diante de uma interpretação que nós chamamos de interpretação microscópica de uma transformação isobárica, microscópico quer dizer observar o comportamento da massa de um gás com o alcance de um microscópio, observamos o seguinte: o aumento da temperatura faz com que aumente a velocidade das moléculas. Se o volume, se fosse constante, a pressão aumentaria, o volume fosse constante. Então, olha só como realmente compreendedor isso aí. Assim podemos dizer que, ao aquecer a amostra gasosa, o aumento da violência das colisões das moléculas contra as paredes internas do recipiente é compensada pela diminuição da frequência com que essas colisões ocorrem. E isso ocorre devido ao aumento das distâncias percorridas por essas moléculas aí. Valeu? Vamos partir agora para um aprender fazendo? Vamos nessa. Então, nós estamos trabalhando com o quê? Com transformação isobárica, que significa uma pressão constante sobre o gás, variando a
temperatura e variando também a sua pressão. Vamos nessa agora? Olha só aí, meu caro. No exemplo 2, temos o seguinte. Existe um frasco munido de um êmbolo. Esse êmbolo é um êmbolo móvel que contém o volume de 1 litro dessa massa gasosa ou a da massa de ar, não é? Porém, a temperatura é uma temperatura de 10 graus Celsius. O que queremos saber? A que temperatura deve ser aquecido o frasco a uma pressão constante para que o seu volume não seja mais 1 litro, mas que seja 1,2 litros. A pressão é constante, a temperatura é em Celsius, mas lembram que nós vamos ter que transformar para Kelvin e depois voltar para Celsius, porque eu não posso trabalhar com Gauss Celsius diretamente. Então, o indicado seria Kelvin, mas vamos mesmo assim. Então, se você tem 1 litro de massa de ar a 10 graus, e você vai utilizar um êmbolo, ok? E vai aquecer, com certeza, aquela massa, o que acontece? Vamos ter o quê? A que temperatura? Será que para sair de 1 litro a 1,2 litro, será que a temperatura vai ser 86,5? Letra B, 66,6. Letra C, 52,5. Letra D, 68,6. Ou letra E, 58,5. Então, a letra B, vocês vão entender por quê. A 10 graus, eu tenho 1 litro de massa de ar. Para que eu chegue a 1,2 litros, é necessário que eu tenha 66,6 graus de temperatura em Celsius. Mas vamos lá então para a nossa resolução que eu falei. A primeira coisa é o seguinte: se eu tenho um volume de 1 litro, aquela temperatura aqui é 10 graus Celsius, quando eu transformar em Kelvin, eu vou obter 283 graus Kelvin. Para chegar em 1,2 litros, qual é a temperatura que eu preciso? Então, lá, pela fórmula de V1T1 igual a V2T2, nós vamos trabalhar com a fórmula de quê? Que T2 vai ser igual a T1 vezes V2 dividido por V1, e 283 vezes 1,8 dividido por 1, chegaremos à temperatura em Kelvin 339,6. Porém, lá na alternativa, o que está se perguntando, se dando, é que a temperatura é em Celsius. Então, eu não posso colocar nesta fórmula aqui diretamente a temperatura em Celsius. Primeiro, o que é que eu fiz? Eu tive que transformar a temperatura para Kelvin, para depois, agora, eu converter em Celsius. Se vocês tendo Kelvin é Celsius by 273, o que acontece agora? Eu conheço a temperatura em Kelvin e para converter para Celsius, eu vou pegar essa temperatura, 339,6, e subtrair de 273, que eu chego exatamente a 66,6, que é o que corresponde à alternativa, tá bom? Que é exatamente, olha só, a letra B, 66,6 graus. A pressão foi mantida constante, porém, o que variou foi o volume e a temperatura. Então, meu caro aluno, só lembrando, você não pode colocar aqui T1, 10, ok? Para encontrar T2, 10 graus Celsius, porque existe a necessidade de você transformar para Kelvin, porque Kelvin é a temperatura em que corresponde ao sistema internacional. E aí, uma vez que você estabelecer o cálculo com Kelvin, aí sim, aí você pode transformar essa temperatura para Celsius. Tudo bem até aí?
Então, esperamos que esse detalhe você não se perca ao longo do que você estiver estudando sempre, tá certo? E aí, agora, vamos conhecer o que chamamos de transformações isocóricas ou transformações isovolumétricas. Como eu abordei, o próprio nome já expressa. Iso significa igual e volumétrica, volume. Agora, quem vai se manter constante é o volume. O volume não vai variar. E quem vai variar são as demais digamos assim, grandezas. Temperatura e pressão vai variar, porém o volume vai se manter constante. Tá joia? Conforme eu falei, olha aí. Transformações isovolumétricas são as transformações que ocorrem com uma certa massa gasosa, mantendo-se o volume constante e variando a temperatura e a pressão. Disso aí agora, vamos ver o seguinte. Tivemos a primeira lei de Gay-Lussac, que foi a transformação isobárica. A transformação isotérmica foi a lei de Boyle. E essa segunda lei de Gay-Lussac, ela aborda sobre as transformações volumétricas, onde para uma dada ou certa massa de gás a um volume constante, a pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Consequentemente, olha só, varia-se a pressão, varia-se o volume, mais a temperatura, varia-se a pressão, varia-se a temperatura, porém, o volume, ele permanece constante, tá certo? Sendo assim, a fórmula que relaciona pressão e temperatura, mantendo o volume constante, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Sendo que eu me referi a 1, com certeza nós estamos tendo pressão e temperatura inicial. Quando eu me referi a 2, nós estamos tendo pressão e temperatura final, beleza? Só para que podamos ilustrar e seguir para interpretação gráfica. Partindo para uma interpretação gráfica, agora nós temos aqui, na horizontal, a abscissa, nós temos a temperatura. E na vertical, nós temos a pressão. E sabemos que pressão e temperatura a volume constante, elas variam diretamente proporcional. Se nós temos volume e temperatura, varia proporcional com a pressão constante. O que é inversamente proporcional? É a transformação isotérmica, que quando mantém a temperatura constante, aumentando a pressão, o volume diminui. Eu estou falando agora da terceira lei dos gases, que trata-se da transformação isocórica ou isovolumétrica. Sendo assim, olha só, quando eu tenho a volume constante, uma pressão, digamos, de 2 atm, ela é submetida a 30 graus Kelvin. Se eu, por exemplo, aumento essa temperatura para 50 graus Kelvin, minha pressão aumenta também para 4 atm. E se eu tiver uma temperatura a 80, essa pressão ela aumenta também, diretamente proporcional, o que faz com que tenhamos aqui uma reta acrescente, tá bom? Na sequência, nesse tipo de transformação, um aquecimento ele provoca um aumento de pressão da massa gasosa, da amostra, e o esfriamento, uma diminuição da pressão. Mais do que isso, o gráfico mostra que a variação da pressão em função da temperatura é linear, ou seja, é uma linha reta ascendente. Quer dizer, ela está crescendo a partir que aumenta a temperatura, consequentemente, a pressão aumenta. E ainda,
quanto maior for o aquecimento, maior será a energia introduzida na amostra, de forma do gás, em consequência da maior velocidade, quer dizer, da colisão entre as moléculas. Pois o aquecimento faz com que as moléculas elas colidam com maior velocidade contra as paredes internas do recipiente, acarretando um aumento de pressão. Eis aqui a explicação da relação que existe de temperatura, pressão e vice-versa com a massa de um gás, desde que ela se mantenha constante. Tudo bem? E na sequência agora, vamos utilizar um aprender fazendo para melhor entendermos sobre a transformação isovolumétrica ou transformação isocórica. Vamos lá então, nesse exemplo 3 aqui, nós abordaremos o seguinte, olha aí. Antes de realizar uma viagem de carro, isso em um dia cuja temperatura era de 30 graus Celsius, veja só, 30 graus Celsius, o senhor calibrou os pneus do carro utilizando 3 atm de pressão. Então, a temperatura inicial, 30 graus, e a pressão inicial, 3 atm. Porém, quando ele chegou ao destino, depois de 5 horas de viagem, ele foi e mediu novamente a pressão dos pneus e constatou uma pressão de 3,4 atm. Quer dizer, olha lá, inicialmente ele tinha 30 graus, a pressão era 3 atm. E viajou e tal, quando chegou no destino, que ele foi lá aferir a pressão, e aí calibrar o pneu, encontrou 3,4. Você viu que a pressão ela aumentou. Agora, sabendo que a variação de volume do pneu é desprezível, porque nós estamos numa transformação, ok? Isovolumétrica, pede-se marcar a alternativa que indica a temperatura em que se encontravam esses pneus. E agora, como é que eu faço? Para isso, olha só. Então, aqui está pedindo para você calcular diretamente, não está dando alternativa para você saber qual a alternativa correta. Então, vamos direto ao assunto? Vamos sim. A pressão inicial do pneu, antes de viajar, era de 3 atm. A temperatura que ele mediu no momento era exatamente de 30 graus Celsius. E aí vem a necessidade de quê? De transformar para Kelvin, somando 273. E aí obtive 303 graus Kelvin. Ele foi calibrar o pneu na chegada e mediu que a pressão estava 3,4 atm. O que ele queria saber? Afinal de contas, qual é a temperatura da massa de ar que está lá no pneu? E aí, através da fórmula que trabalhamos com transformação isocórica ou isovolumétrica, nós temos que a temperatura final, T2, é igual a T1 vezes P2 dividido por V1. Quer dizer, 303 Kelvin vezes 3,4 atm dividido por 3 atm, a temperatura agora será o quê? Aqui antes era 303 graus, quando tinha 30 graus Celsius, agora nós temos 343 graus Kelvin. Mas não é só isso, porque a temperatura inicialmente foi medida em Celsius. Apenas aqui nós transformamos para Kelvin para encontrar a nova temperatura. Se a temperatura final foi 343,4, vamos verificar em graus Celsius qual é essa temperatura. Então aí eu pego 343,4 menos 273, chegarei a 70,4 graus Kelvin. Então, a pressão quando era 3 atm, porque a temperatura estava em
30 graus Celsius, ou 303 Kelvin. Quando ele viajou 5 horas, a pressão passou para 3,4 atm. Por quê? Porque a temperatura ela estava a 70,4 graus Celsius, ou 343,4 Kelvin. Valeu aí, meu caro aluno, porque eu estou trabalhando com transformação isocórica ou transformação isovolumétrica. Na sequência agora, uma vez que nós vimos transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isovolumétrica, vamos agora para a Lei Geral dos Gases, que ela relaciona as 3 transformações estudadas envolvendo pressão, temperatura e volume, que foram conhecidas como variáveis do estado gasoso, obtendo assim uma equação geral dos gases. E a equação é essa, olha só. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. O que queríamos? Quando a temperatura era constante, então o que fazia? Nós tirávamos a temperatura, era constante, ficava P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Ótimo. Agora, quando eu coloco o volume, a pressão constante, eu deixaria a pressão fora. Ficava o quê? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Ótimo. Quando eu colocava o volume constante, então o volume desaparecia da fórmula e ficava o quê? Ficava P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Por isso, agora, essa expressão aí, ela representa a Lei Geral dos Gases, significando dizer que todas as variáveis estão variando. Tudo bem? Olha lá. A validade desta equação, essa equação se aplica para quê? Para substâncias do estado gasoso, cuja quantidade permanece inalterada. Como P na mesma unidade em ambos os membros, volume na mesma unidade em ambos os membros, temperatura na escala Kelvin obrigatoriamente, tá certo? Para isso, olha só o que nós vimos, tá? Quando uma das 3 variáveis, pressão, temperatura ou volume, permanecer constante, essa equação se reduz a uma das 3 expressões estudadas. Então, essa aqui é a equação geral dos gases. Quando a temperatura for constante, é aquele que eu mostrei. A temperatura desaparece da fórmula, fica somente P1V1 igual a P2 vezes V2. Quando o volume for constante, então o volume vai desaparecer da fórmula geral e o que vai ficar? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Isso que? A primeira, temperatura constante, transformação isotérmica. A segunda, digamos, o V constante, transformação isocórica ou isovolumétrica. E quando a pressão for constante, a pressão não aparecerá na fórmula geral e ficará V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Portanto, meus caros alunos, este slide aqui, ele dá uma notação geral de, a partir da Lei Geral dos Gases, que envolve as 3 variáveis, como proceder e trabalharmos problemas quando a temperatura for constante, ou transformação isotérmica, quando o volume for constante, ou transformação isovolumétrica, e quando a pressão for constante, transformação isobárica. Essas são 3 variáveis ou 3 grandezas muito importantes quando trabalhamos com a matéria exclusivamente no estado gasoso. Tudo bem? Convido você a ficar ligado, que voltarei já já para fazer uma bela revisão, garantindo o sucesso, seu sucesso na atividade de sala. Valeu?